Olá! Essa é uma iniciativa do Clube da Empatia, um clube de leitura sobre comunicação não violenta e temas relacionados. Eu sou Camila Marques e hoje vamos iniciar o estudo do livro A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos, de Marshall Rosenberg. Neste episódio, eu irei apresentar a você alguns elementos pré-textuais presentes neste livro, que são os elementos constitutivos de um livro. Todos nós conhecemos a capa de um livro, não é? Muitas vezes somos atraídos por ela. Ela serve tanto para proteger quanto para atrair o leitor, com o seu visual gráfico e também com a chamada expressa no título. Há muitos outros elementos muito importantes para a constituição de um livro e também para a sua compreensão. Na própria capa, podemos ter uma orelha, que é onde se conta a história do autor e outras informações. No livro A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos, podemos conhecer um pouco da história de Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg cresceu no interior de Detroit e conviveu diariamente com várias formas de violência. Determinado a estudar suas causas e como reduzi-la, cursou psicologia, tendo obtido o doutorado em psicologia clínica em 1961. A comunicação não violenta evoluiu ao longo de sua busca por ensinar habilidades de pacificação. Trabalhou com ativistas dos direitos civis nos anos de 1960 e passou a mediar conflitos, tendo atuado em áreas divididas pela guerra, pobreza e conflitos sociais, em 62 países dos 4 continentes. Fundador do Centro de Comunicação Não Violenta, treinou muitos professores e abriu várias frentes de trabalho e projetos. Os resultados foram notórios. A CNV é ensinada em mais de 60 países. E as avaliações indicam que ela efetivamente ajuda a estabelecer a conexão compassiva consigo e com outros, bem como resolver conflitos pacificamente. Estudos também indicam que os resultados do treinamento se mantêm e crescem ao longo do tempo. Então, vamos para os outros elementos pré-textuais. O primeiro que encontramos neste livro é uma falsa folha de rosto, onde o título do livro aparece sozinho, sem quaisquer outros esclarecimentos. A linguagem da paz é um mundo de conflitos. Sua próxima fala mudará seu mundo. Logo após, temos a folha de rosto, onde se faz verdadeiramente a apresentação essencial do livro. Neste livro, a folha de rosto contém o nome do autor, título, subtítulo, autores do prefácio, tradutor e editora. Está assim: Marshall Rosenberg, autor do best-seller Comunicação Não Violenta, o título do livro, e os prefácios escritos por Dorothy Maver e David Hart. A tradução de Grace Patrícia Close. A editora é a Palas Atena. Seguimos então ao verso com muitas outras informações importantes sobre o livro e que esclarecem todas as partes envolvidas na sua constituição. No livro A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos, também encontramos algumas indicações de pessoas que foram convidadas a conhecer e avaliarem o livro. Eu indico que você possa ler. São pequenos trechos, como este do Aaron Gant. A Linguagem da Paz é um livro que chega no momento apropriado em que ódio e violência dominam as atitudes humanas. Marshall Rosenberg nos mostra como criar paz através de nossa linguagem e comunicação. Um livro brilhante. Logo após, o livro conta com um sumário, que descreve os conteúdos e divisões do livro. Neste livro, encontramos 205 páginas, divididas em 13 capítulos e em 3 partes.
Hoje iremos conhecer o agradecimento e os prefácios. Então, primeiro vamos ler o agradecimento de Marshall Rosenberg. Quando comecei há mais de 30 anos, foi difícil encontrar pessoas que tivessem a capacidade de imaginar como o mundo poderia ser, e a energia e competência para promover as mudanças sociais necessárias. Hoje é mais fácil. Sinto-me encorajado ao ver a comunicação não violenta se espalhando como um movimento popular, por facilitadores treinados em comunicação não violenta e que passam a se conectar com gente de outros países e a treiná-las para que possam ensinar outros. Essas pessoas alimentam minha esperança e não é difícil encontrá-las em meu país. Vejo um mundo diferente do que a maioria das pessoas vê na televisão. Trabalho em muitos desses lugares que estão nos noticiários. Serra Leoa, Sri Lanka, Burundi, Bósnia, Sérvia, Colômbia, Oriente Médio. Tanto na Nigéria como em Ruanda, trabalhei com pessoas cuja família inteira tinha sido assassinada. Portanto, estou a par do que acontece no mundo. Por outro lado, trabalho em toda parte com pessoas que me dizem que as coisas não precisam ser assim. Elas têm uma visão diferente do planeta, uma consciência distinta, e estão rapidamente propagando essa consciência. Não tenho palavras para expressar como me inspiram sua coragem, visão e capacidade de manter a energia elevada. Sou grato por terem podido estudar e trabalhar com o professor Carl Rogers, na época em que ele investigava os fatores que melhoram os relacionamentos. Os resultados dessa pesquisa tiveram um papel essencial no desenvolvimento do processo de comunicação descrito neste livro. Gostaria de expressar minha gratidão à minha amiga Annie Muller. Seu incentivo para que eu esclarecesse os fundamentos espirituais de meu trabalho o fortaleceu e enriqueceu minha vida. Serei eternamente grato ao professor Michael Hanke por ter me ajudado a ver as limitações científicas e os perigos sociais e políticos de compreender a natureza humana com base em patologias. Perceber as limitações dessa abordagem me estimulou a procurar um modelo de psicologia baseado em uma crescente clareza sobre o modo como os seres humanos foram criados para viver. Sou especialmente grato àqueles que chamo de semeadores da CNV. Pessoas que se dedicaram totalmente a difundir a consciência da CNV. A seguir, uma breve lista das pessoas a quem sou grato por terem exercido um papel crucial na propagação da CNV, nos anos iniciais em todo o mundo. Então, Marshall cita diversas pessoas que estiveram com ele nessa jornada. E continua. Ainda há muitos, muitos outros, mais do que consigo elencar aqui. É uma fonte de imensa alegria ver como essas pessoas, junto com milhares de outras, estão contribuindo para a paz em suas comunidades, regiões, países e em todo o mundo. Dr. Marshall Rosenberg. Então, após ler com a abertura do autor, seguimos com os prefácios, que são comentários e apresentações do livro escrito por outras pessoas convidadas. O primeiro prefácio é de Dorothy Maver. O som é um poderoso agente criativo. A fala reflete nossos pensamentos e impressões, definindo o mundo que vivemos. É através da fala que somos conhecidos, pois ela conta a história de nossa vida, pensada e da essência de nosso ser. A maneira como nos expressamos pode abrir ou fechar portas, curar ou ferir, causar alegria ou sofrimento. E, em última análise, ela determina o nosso grau de felicidade. A primeira vez que ouvi Marshall Rosenberg falar sobre a linguagem da paz, percebi estar diante de um homem de visão, que tinha coragem de lutar por ela. Enquanto compartilhava suas ideias e histórias de forma divertida e profunda,
sobre como as vidas das pessoas mudaram depois que as necessidades de todos tinham sido satisfeitas, ele confirmou algo que meu coração já sabia. É possível viver uma relação boa uns com os outros e com toda a vida. Nesta época de dor e sofrimento em nosso mundo, Marshall nos dá a chave. A chave libera o presente da compreensão de que como nossa fala impacta e influencia a nossa vida e as dos outros. Ele nos oferece exemplos concretos, profundidade de conhecimento, inúmeras ferramentas capazes de harmonizar quaisquer conflitos em que haja o desejo de colaborar. Na avaliação do workshop de comunicação não violenta para ativistas políticos, uma participante compartilhou que ficou aliviada e esperançosa quando a raiva se extinguiu e o conflito se resolveu. No passado, sua forma agressiva de se comunicar a impedia de ser uma ativista política e uma agência de mudança eficaz. Ao apresentar a linguagem da paz em um mundo de conflitos, transformamos o mundo em que vivemos, convertendo-nos em causa e não simplesmente em efeito. Nossa fala ajuda a criar um mundo que serve para todos, um mundo em que compreendemos e vivemos o conceito da comunicação não violenta. Vivendo intensamente dessa forma, nossas motivações se transformam. Entendemos o que Marshall quer dizer quando fala que passamos a agir com o único propósito de contribuir, de bom grado, para o nosso bem-estar e os dos outros. A Linguagem da Paz é muito mais que um livro de autoajuda. Ele nos ensina a produzir mudanças de forma eficaz nas esferas pessoal, social, política e global. É um livro excelente e muito necessário nesse estágio de nossa evolução. A paz começa com cada um de nós. Obrigada, Marshall Rosenberg, por sua significativa contribuição para a construção de uma cultura de paz. Doutora Dorothy Mavey é professora de Cultura de Paz, defensora da existência de um Departamento de Paz nos Estados Unidos, The Peace Alliance. O outro prefácio presente no livro é de David Hart, em Washington, de julho de 2005. No momento em que escrevo este prefácio sobre a importância da comunicação não violenta, o mundo ainda está abalado com os atentados à bomba no metrô de Londres, em 7 de julho de 2005. Acordamos com a notícia de que aquilo havia acontecido de novo. Vimos as imagens, ouvimos os sons da violência e sentimos uma profunda conexão pessoal com os que estavam sofrendo e com os entes queridos que ainda sofrem. De algum modo, apesar da distância que nos separa do local do atentado, captamos a dor que a violência causa. Mais uma vez, nos deparamos com a realidade de que as bombas destroem frágeis formas de vida humana e acabam com a vida de seres preciosos. Embora a distância pudesse amortecer o choque em Washington, em todo o país e no mundo, sentimos o poder avassalador do medo. Ao mesmo tempo que celebro as ferramentas de comunicação não violenta apresentadas nessa obra, me pergunto o que é preciso para que realmente falemos a linguagem da paz em um mundo de conflitos. A violência que nos abalou em julho de 2005 é comum demais, familiar demais, faz parte de nossas vidas muito além da conta. Às vezes, nos conectamos com as vítimas dessa violência pandêmica. Geralmente ficamos apáticos, incapazes de sentir a dor da violência ou a beleza de nossa humanidade compartilhada. No dia anterior aos atentados de Londres, vidas foram ceifadas em Bagdá e Fallujah. Tivemos participação nessa violência, mas não expressamos nossos sentimentos por essas vítimas, nem indagamos quando isso tudo terá fim. Tendemos a atentar para isso somente se os que perdem a vida prematuramente
são considerados pessoas como nós. Se usam o uniforme certo ou se são parecidos conosco, reconhecemos nossos pontos comuns e os enxergamos como seres humanos completos. Do contrário, não damos valor às suas vidas. Neste importante livro, o Dr. Rosenberg nos leva e nos lembra que estamos vivendo sob a influência desse mito destrutivo há muito tempo. E ele se completa com uma linguagem que desumaniza as pessoas e as transforma em objetos. Além disso, ele nos propõe um caminho para sair dessa escuridão. Lembra-nos que nossas palavras e ações têm consequências. Nossos atos e omissões concernentes à crescente violência modam o mundo e determinam nosso futuro. A Associação para a Resolução de Conflitos, nela tenho o grande prazer de trabalhar com profissionais hábeis, que se esforçam diariamente para ajudar as pessoas a resolverem conflitos de maneira criativa, construtiva e sem violência. Nossos profissionais dessa área vital e em expansão consideram o conflito como parte natural e saudável da vida. Não procuramos eliminá-lo, porque acreditamos que ele nos ajuda a crescer como indivíduos e como sociedade. Em vez disso, buscamos uma resposta mais eficaz para o conflito. Dr. Rosenberg nos oferece uma abordagem criativa de comunicação, em um mundo saturado de violência. Celebro a existência de visionários pragmáticos que tentam construir um mundo melhor e trabalham diariamente para atingir esse propósito. Com a colaboração de todos, podemos encontrar um caminho que nos leve da escuridão, da violência, à luminosidade da paz. Dr. Rosenberg adicionou sua prestimosa voz ao importante diálogo. Sua proposta é perspicaz, provocativa e certamente incita a um debate. Apesar de eu não partilhar plenamente da mesma abordagem, isso é irrelevante. Ele não ficaria satisfeito com um simples acordo. Ele deseja entabular um diálogo vital em que olhamos para dentro e nos perguntamos como podemos contribuir para um mundo melhor. A comunicação não violenta é parte da solução dos problemas que enfrentamos hoje. Ao reunir coragem para entrar no metrô aqui de Washington, sinto-me fortalecido pelo trabalho do Dr. Rosenberg e de pessoas do mundo inteiro que, como ele, não aceitam o status quo das respostas violentas aos conflitos. Leia este livro, leve sua mensagem ao coração e permita que seja um passo na jornada do autoconhecimento, do autodescobrimento, da pacificação. Juntos, pouco a pouco, de palavra em palavra, dia após dia, podemos verdadeiramente falar a linguagem da paz em um mundo de conflitos. E ao fazer isso, podemos construir um futuro mais promissor. David Hart, da Associação de Resolução de Conflitos. Nesse episódio, conhecemos os elementos pré-textuais presentes na obra A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos, de Marshall Rosenberg. No próximo episódio, vamos conhecer a introdução desse livro. Até mais!